Agora, explique para a gente aí os aspectos positivos e negativos dessa verticalização, né? Você até começou a falar aí, tem prédios hoje de 50 andares, realmente. Quais são os aspectos que extrapolam, né, o bom senso, e quais são os aspectos, se existe algum aspecto positivo? Quando a gente fala de um adensamento sem controle, a gente só vê aspecto negativo. Isso tá comprovado em algumas regiões de Goiânia, onde o adensamento foi exacerbado, né? Pode falar de algumas áreas do setor marista, setor oeste, já passou por um processo de verticalização mais antigo ainda. Então, a cidade já mostrou que, quando não tem controle, o caos está instalado. Agora, como isso foi detectado? Foram através de diagnósticos que a prefeitura fez, e ela percebeu que alguns lugares de Goiânia já estavam em colapso. Foi quando ela criou essas áreas de desaceleração, que são regiões que têm uma boa infraestrutura, mas que já tem muita gente morando. Então, ali é uma forma de restringir essas novas edificações. Então, como ponto positivo no adensamento, é o que eu te falei, Estevão, é a proximidade das pessoas, proximidade do comércio e da sua casa, você pode trabalhar perto de casa, você não gasta horas e horas no trânsito, você tem mais tempo para a família, mas para isso a gente precisa desse controle. Então, a gente pode até entrar nessa área de falar como é feito esse controle. A partir do momento que a prefeitura percebeu que sem controle estava gerando tumores na cidade, ela teve um plano, falou, vamos então estabelecer um limite para a construção de edifícios em Goiânia, que é uma técnica, né, vamos dizer assim, é uma teoria que chama fração ideal. O que quer dizer fração ideal? Você vai pegar um lote, vai dividir por um número, e o resultado daquele número te diz quantos apartamentos você pode pôr. Então, vamos fazer um exercício hipotético. Num terreno de 1.500 metros, o incorporador vai pegar essa área, ela está numa área adensável, ou seja, uma área que pode construir edifícios, e ele vai dividir por uma fração ideal de 15, ou seja, em 1.500 metros, ele divide por 15, tem um resultado de 100. O que são 100? 100 apartamentos. Ok? Isso não é uma forma de controlar? É uma forma de controlar. Aqui só faz 100 apartamentos. Não faz 101, não faz 102, 100, ponto, e acabou. Então, ótimo, nota 10 para a ideia da prefeitura, de controlar pela fração ideal. Porém, quando chegou essa ideia na Câmara, os vereadores perguntaram para nós, técnicos do IPCO, essa teoria é boa? Ela reflete a realidade de controle? Sim, reflete. É a única? Não. Existem outras que para vocês são melhores? Existem. Existe uma outra forma de controlar a densidade que chama coeficiente de aproveitamento. Então, só para não ficar muito técnico e cansativo, quando a gente fala em fração ideal, que foi a sugestão dada pelo Paço Municipal, pela Prefeitura, na minuta original, você pode fazer 100 apartamentos, Estevão. Então, eu vou transferir para você a ideia de que você é um incorporador, você é um construtor de edifícios e você pagou por uma área e vai poder fazer 100 edifícios, 100 apartamentos. Vamos imaginar que você pagou caro numa área. Por que você pagou caro? Porque é uma área nobre, que tem infraestrutura, tem parques, tem lazer, tem restaurantes. Então, você pagou caro nessa área. Como é que você vai ter retorno do dinheiro? Você é um incorporador. Se você fizer 100 kitnets, ou se você fizer 100 apartamentos de alto padrão, você concorda que você vai ter muito mais área para vender num apartamento de alto padrão? Porque 100 apartamentos grandes dá muito mais dinheiro do que 100 apartamentos pequenos. Então, como assim? Aqui eu posso fazer 100 apartamentos. Não existe mais isso. E essa conta fazia sentido na década de 80, que os apartamentos, eles tinham basicamente, as famílias tinham basicamente o mesmo tamanho. Era pai, mãe e 3 filhos. Essa era a média. Então, 100 unidades representavam aproximadamente 500 pessoas. Mas hoje não, hoje isso não faz mais sentido. Essa pergunta, quantas pessoas moram num apartamento? Ela não tem mais resposta. As famílias mudaram. Quantos casais abriram mão de ter filhos? Quantos jovens resolveram que não vão casar agora, vão dedicar a sua profissão? Né? Casais com um filho só. Há
há 2 anos, saiu uma pesquisa da Data Story, um pouquinho antes da pandemia, mostrando que a família em Goiânia, ela hoje é de 3,2 habitantes por família. No final de 2030, vai estar 2,9. E em 2050, Estevão, pasme, menos de 2. As famílias vão ter menos de 2 pessoas, ou seja, grande maioria das pessoas vivendo sozinhas ou vivendo como um casal ou, no máximo, um filho. Isso mostra que não dá para a gente dividir um terreno e falar, vamos poder ter tantos apartamentos. Não, não é assim que funciona, ok? Então, a nossa sugestão foi partir para um outro controle de densidade, que é pegar a área do terreno e multiplicar por um número. Ou seja, você vai aproveitar o seu terreno 6 vezes. Então, pegando aquele mesmo terreno que você tem, de 1.500 metros, multiplicando por 6 vezes, nós vamos ter aí 9.000 metros de apartamento para vender. Pronto, você vai atender a qualquer que seja a família. 9.000 metros de apartamentos podem ser 90 apartamentos de 100 metros, podem ser 100 apartamentos de 90, 200 de 45. Então, você pode atender a todo tipo de família. E aí, para você, incorporador, não vai fazer diferença. Você tem 9.000 metros para vender. Aí você vai começar a fornecer habitação nos locais nobres para todo tipo de família, e não só para as mais abastadas. Feita essa conta, os vereadores adoraram a ideia, fizeram a sugestão. Quando formou-se a comissão mista entre a Câmara Municipal e o Paço Municipal para entrar num acordo sobre as divergências no tratamento do paciente, eles detectaram que sim, o aproveitamento fazia mais sentido em função dessa nova família. E agora é o que está no projeto que está na mão da Sabrina para ser votado.